Ai, que loucura! Diretamente de dentro da sua cabeça. Começa agora, Esperon que ouça. Meu nome é Matheus Esperon e aqui comigo hoje Gustavo Angeléas. Esperon, eu acho que a gente devia começar a ter um resuminho do nosso podcast, uma frase pra gente começar, porque não dá pra falar só o Esperon que ouça, a gente tem que ter um resumo. Uma frase que resuma o nosso podcast, tal qual outros podcasts têm. A gente podia falar que é o seu resumo semanal de notícias, algo assim, um slogan, de preferência com rima, que é o que a gente faz com a nossa musiquinha da inteligência artificial. O que você acha? Tipo, nessa entradinha, diretamente dentro da sua cabeça. Começa agora, o Esperon que ouça, o seu giro anal, alguma coisa assim. Exatamente. Tá bom. Exato, tá seu giro anal de notícias. Pronto, tá resolvido. Vai ficar assim, Ai, que loucura! Diretamente dentro da sua cabeça. Começa agora, Esperon que ouça, o seu giro anal de notícias. Meu Os nome é patrocinadores agora, os acionistas estão em polvorosa agora. Cara, falando em acionistas e pessoas em polvorosa, Gustavo, você me deu um ótimo gancho aqui pra gente começar, porque eu queria trazer uma notícia aqui bombástica, não ironicamente, de que o STF abriu a caixa preta da Netflix no Brasil. Você ficou sabendo disso? Caraca, não fiquei sabendo. O que acontece? Saiu uma reportagem, eu não sei se é ele que deu o furo, mas onde estava tudo resumido foi onde eu peguei, que é uma reportagem super interessante do Fernando Nakagawa, da CNN, que, cara, vamos lá, existe um imposto brasileiro chamado CID, que não é o garoto do Toy Story, né? É Contribuição de Intervenção e Domínio Econômico. Ele foi criado no ano de 2000, esse imposto tem uma alíquota de 10% que incide sobre, abre aspas, valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a cada mês a residentes ou domiciliados no exterior. É meio que tipo assim, a empresa atua no Brasil, mas é gringa, quando ela manda o dinheirinho dela pra fora, a gente dá uma mordidinha ali. No caso da Netflix, né? O CID, né, a CID, incide sobre os valores pagos pela Netflix Brasil, a sede, né, Netflix americana e tal. Beleza. A Netflix no Brasil, o negócio que a gente também descobriu essa semana, ela se recusava a pagar o CID. Por quê? Porque ela não queria, porque, foda-se, não queria pagar o CID. E ela entrou numa disputa judicial com o governo brasileiro pelo direito de não pagar. Sei lá o que ela argumentou, não sei, mas não queria pagar. O caso foi subiu até o STF, né? E deu essa semana que a Netflix perdeu. Ou seja, ela vai ter que pagar todo o valor de imposto acumulado entre 2022 e 2025, que foi quando ela parou de pagar. E aí é um negócio muito interessante, porque a Netflix, mundialmente, né, nem só questão de Brasil, ela nunca abre a receita dela, o quanto que ela lucra, o que tem, claro, tem insiders e especulações e projeções e tal, mas ninguém nunca sabe mais ou menos, né, os valores e tal. É muito pouco transparente, né? Exatamente. Só que com essa situação toda, ficou extremamente transparente. Por quê? Se o CID é 10% do valor que a filial manda pra sede, e saiu essa semana que a Netflix vai ter que pagar, olha isso, 619 milhões de dólares Caraca. de CID. Ou seja, 619 milhões de dólares é 10% do valor total que vai pra Netflix americana. Ou seja, galera fez, né, o cálculo, os matemáticos aí, é um cálculo simples, mas os matemáticos, né, passaram a noite fazendo os cálculos, né, e deu que a Netflix, em 3 anos, né, ou seja, de 2022 a 2025, ela simplesmente mandou, Netflix Brasil, né, mandou 6,2 bilhões de dólares pra matriz, o que dá o equivalente a 33 bilhões de reais da Netflix Brasil pra Netflix americana. O que você acha desse valor? Cara, resolve um pouquinho uma situação aqui, né? Dá pra eu começar. Acho que ajudava. Como diria o Sr. K, né? Com 619 milhões eu vivo com tranquilidade. Exatamente. Acho que dá pra viver. O Matheus Lima comentou aqui, 619 milhões de dólares, o que equivale a 2 meses da assinatura premium. Bem por aí. E aí é muito doido, né, cara? Porque, assim, primeiro que a Netflix constantemente... Um abraço, pessoal, da Netflix, nada pessoal, só apenas negócio, tá? Mas, assim, a Netflix constantemente aumenta os preços da assinatura, né? Então você vê que, tipo assim, os caras estão mandando literalmente bilhões, e não é 1 bilhão, é literalmente 33 bilhões, né? E, assim, lembrando, né, galera? 33 bilhões de reais, ou vamos até botar em dólar, né? 6,2 bilhões de dólares é o que a Netflix Brasil manda pra americana. Tem a Netflix da Índia, tem todas as Netflix da Europa, tem a Netflix dos próprios Estados Unidos e tal. Então, assim, puta merda, né? Assim, é muito dinheiro, brother. Para os caras querem argumentar que, mas a gente precisa aumentar o preço das assinaturas. Tipo, amigo, né? Você tá se passando um pouco, né? E é muito doido também outra questão, porque a Netflix agora eu só não entendi se é a Netflix brasileira mesmo ou se é a americana, mas eu acho que talvez seja até as duas, né? Elas agora estão reclamando que, o governo brasileiro nos impediu de atingir a meta de lucro que a gente tinha. Amigo, vocês estavam sonegando imposto, tipo assim. Cara, vocês loucura. que não estavam pagando a parada. E aí
estavam tendo uns comentários, né, inclusive abre aspas aqui, né, de pessoas que estavam analisando essa situação, pessoas mais economistas e tal, falando basicamente que, abre aspas, né, as taxas não estavam no forecast da empresa, porque a diretoria preferiu assumir os riscos, simulando aumento dos lucros para ganhar bônus bilionários desde 2022, que foi quando iniciou o processo. Porque é o famoso, né, a gente não paga esse imposto, vamos meio que torcer para não ter que pagar, né, lá no STF e tal, e aí a gente consegue dar um reporte de que, ó, na verdade nosso lucro foi ainda maior, então bônus nos nossos bolsinhos. E é só que às vezes, né, a realidade chega com tudo, né? Foi o que aconteceu. É verdade, é verdade. E aí, pra quem reclama que, mas é que a Netflix tá certa, tem que sonegar, o Brasil tem muito imposto, é um absurdo, não sei o quê. Um usuário no Reddit, ele fez esse levantamento aqui, de que, cara, o imposto no Brasil tá bem em linha, né, com o mundial, porque no Brasil, pra Netflix, né, no caso da Netflix, são 25%, né, são 15% de imposto de renda, 10% desse CID. Nos Estados Unidos são 30%, no Canadá são 25%, Reino Unido 20%, mais 2%, assim, a sigla é DST. Eu fiquei assim, gente, tem que pagar imposto por ter doença sexual, que absurdo. Mas enfim, e lembrando que hoje em dia, galera, piadinhas à parte, é IST o termo correto, tá? Foi só fazer a piada. Verdade. A França é 33%, mais 3% também de DST. Então, enfim, não tá uma loucura. O Brasil está metendo a mão na Netflix, nas empresas. Não, gente, é normal, tá ligado? E tem que meter a mão mesmo, cara. Os caras canibalizam todo um sistema aqui, tá ligado? Eles estão fazendo, tipo, eles fazem várias produções, mas estão, tipo, piorando a produção nacional porque eles mudaram a forma de fazer, muita gente não tá ganhando dinheiro de reexibição, então, assim, tem que cobrar imposto mesmo, tem que regular essa porra. Não, é aquilo. Os outros streams, até na mesma categoria, pelo que a gente sabe, pelo menos, os outros streams estão pagando, tá ligado? Então por que a Netflix não vai pagar? Não tem lógica nenhuma isso, né, cara? O Lucas BT perguntou aqui se a gente tá falando do rombo que a Netflix culpou o Brasil. Sim, exatamente isso. Os caras estão botando a culpa na gente, sendo que eles não pagaram a porra do imposto, né? E aí, mantendo aqui no tema de justiça, mas aí numa nota um pouco mais triste, essa semana a gente teve uma notícia terrível aí pro Brasil, pra um caso bastante emblemático, que foi o juiz Tiago Fernandes de Barros decidiu absolver os réus pelo incêndio do Ninho do Urubu. Eram 7 réus que estavam sendo julgados. Márcio Garotti, diretor financeiro do Flamengo entre 2017 e 2020. Marcelo Maia de Sá, diretor adjunto de patrimônio. Danilo Duarte, Fábio Hilário da Silva, Wesley Jimenez, que eram engenheiros responsáveis pelas partes técnicas dos containers. Cláudia Pereira Rodrigues, que era responsável pelas assinaturas de contratos da empresa NHJ, e Edson Coleman, sócio da Coleman Refrigeração, que realizava a manutenção nos aparelhos de ar-condicionado. De acordo com o UOL, o Ministério Público tinha pedido a condenação em maio de todos os acusados, depois de ouvir 40 testemunhas e indicar que a investigação comprovava plenamente a responsabilidade criminal dos denunciados que ocupavam cargos com ingerência na administração do Centro de Treinamento do Flamengo, e o MP ainda afirma que a tragédia poderia e deveria ter sido evitada e que os comportamentos dos denunciados contribuíram para a ocorrência. E aí, lembrando aqui, o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, que tinha deixado o cargo pouco mais de um mês antes do incêndio, não estava na lista de réus porque tinha mais de 70 anos e o processo completou 4 anos, que é o tempo de prescrição para idosos. O Flamengo recebeu Átila Paixão, Arthur Vinícius, Bernardo Pizeta, Christian Smério, Jetson Santos, Jorge Eduardo, Pablo Henrique da Silva Matos, Riquelmo Viana, Samuel Tomás Rosa e Vitor Isaías, e devolveu corpos às famílias. E ninguém vai ser responsabilizado sobre os crimes. Os crimes aconteceram. Essas crianças foram mortas por consequência da negligência de várias pessoas e nenhuma delas vai ser punida. Nessa hora, a palavra falta, assim. A palavra não chega para descrever o sentimento de revolta, de impotência e de tristeza que esse... Nossa, eu falei igual o maluco lá o candidato. O seu Creyson? Ah, tá. Não, igual Voltei o candidato lá, o candidato à presidência. Que tristeza. Enfim, que esse processo todo causou e causa, assim. A justiça, ela só funciona para um lado no Brasil e não é o lado de quem tem pouco. 10 famílias foram dilaceradas. 10 crianças foram assassinadas. O incêndio é uma mancha que não vai se apagar da história do Flamengo e a impunidade é uma mancha que não vai se apagar para a justiça e para a sociedade. E aí resta a torcida do Flamengo continuar lembrando dessas crianças. Pra quem não sabe, a minha gata trouxe... Se concentrar e falar assunto sério com o gato, que ela acabou de trazer um pinto aqui.
pra minha mesa. E aí resta a torcida continuar lembrando dessas crianças, assim. A cada jogo, no minuto 10, a música em homenagem aos garotos é entoada e os nomes deles precisam continuar na boca da torcida pela honra dos nossos 10, porque se depender da justiça pra fazer o trabalho dela, não vai acontecer porque ela protege sempre o mesmo grupo. Eu recomendo aqui mais uma vez o documentário Tragédia no Ninho, do Pedro Asbeg, que está na Netflix, que é feito em parceria com o UOL, que mostra com muitos detalhes tudo o que aconteceu e como a diretoria seguinte, a de Bandeira, capitaneada por Rodolfo Landim, foi canalha com as famílias, e aí canalha foi canalha mesmo, assim. Quem quiser se aprofundar ainda mais, tem um livro Longe do Ninho, da Daniela Arbex, que é uma das principais jornalistas investigativas do Brasil, que detalha ainda mais a situação. Ainda cabe recurso da decisão, o Ministério Público anunciou que vai recorrer, então é importante que haja alguma pressão popular que pode ajudar, mas se você me perguntar se eu tenho esperança de que essas pessoas vão ser julgadas, não tenho esperança não, porque a justiça serve a um lado. E aí acaba entrando muito numa discussão clubista e tal, porque se fosse com outro time não aconteceria, mas assim, não é a primeira vez que a justiça protege quem tem dinheiro no Brasil e não vai ser a última. O pessoal tava lembrando muito do caso da própria Boate Kiss, né? Que assim, é parecido em termos, né? Foi um incêndio também e tal, que também deu em nada, tipo, é inacreditável, assim, tipo, deu em nada, brother. É muito absurdo, O único cara que se fudeu foi o peão lá que saiu pra comprar os fogos, mas quem soltou, quem mandou, quem foi negligente, os bombeiros absurdo. E o André perguntou aqui no chat se o Flamengo chegou a pagar a indenização pras famílias. Pagou. Eles Há muito ramelaram. custo, né? A indenização foi bastante difícil. No documentário que eu falei, da Tragédia do Ninho, tem uma cena muito revoltante que mostra como... Primeiro, a primeira postura do Flamengo, da diretoria do Flamengo, é porque aconteceu em duas diretorias, né? O caso acontece no começo da gestão Landim, mas por consequência da negligência da gestão Bandeira. Quem vai ter que negociar com as famílias é a gestão Landim. E aí as famílias falam que no início estava tudo bem, que eles estavam ajudando e falando, não, a gente vai ajudar tudo, vamos ser solícitos e tal. Só que aí, em um dado momento, parece que troca a firma de advocacia e tal, e aí a postura muda completamente da água pro vinho. E aí, por exemplo, na primeira reunião com as famílias, o Rodrigo Dunchi, que foi candidato derrotado agora na última eleição, mas que era cupincha do Landim, ele entra na reunião com as famílias essas que perderam os filhos, 10 famílias, ele entra na reunião e fala, eu tenho 15 minutos aqui pra falar com vocês e vou embora. Nossa. Ele deu... É nesse nível, assim. Mas depois de muito custo, conseguiram acordos com as famílias, não da forma que deveria ter sido feita, mas conseguiu acordo. E aí, a última família que estava faltando conseguiu acordo agora com a nova diretoria. Precisou sair a diretoria do Landim e entrar a diretoria do BAP para conseguir fechar acordo com a última família que faltava. Então, pelo menos isso foi resolvido. Não da forma que deveria, mas no final foi resolvido. As famílias receberam a grana aí, vamos ver, cara. Não, e o Flamengo é um clube rico, né? Os caras querendo... Porra, cara. Não, tipo, bizarro. se fosse assim, é o Novo Horizontino que aconteceu isso. Tipo assim, caralho. Pô, é o Flamengo, brother. Paga direito. E até, eu acho que é engraçado, até falando muito pragmaticamente, até em termos assim, até de imagem, tipo, cara, vale muito mais a pena pagar direito e pagar rápido, até pro assunto já morrer e ninguém... De novo, estou sendo 100% pragmático, tá? Mas até pra pararem, entre muitas aspas, de incomodarem você, muitas aspas, com esse assunto. Tipo assim, entendeu? É muito mais inteligente você pagar logo, pagar certo e pronto, bola pra frente. E aí não, até hoje tem gente que, com razão, critica o Flamengo por causa disso. Vai ser sempre uma mancha na história do Flamengo, que não tinha necessidade nenhuma, tá ligado? Cara, mas é porque essa diretoria do Flamengo é formada por gente que não considera essas pessoas que morreram gente. Eu vou falar aqui da forma bem clara que tem que ser feito. É uma galera que não considera pobre gente, então você pode tratar assim, porque são números. É uma galera que entra ali como número e vai ser assim, aí, mas o balanço, não sei o que, meu irmão, se o Flamengo precisasse ficar pobre e nunca mais ganhar nada pra que essas famílias fossem honradas, que fosse, porra. Caralho. Pois é. Nem tudo, vamos com calma, né? Tudo tem limite também. Enfim. E aí, assim, é um tema, porra, que pesa de fato, mas assim, a gente acaba tendo que falar porque, cara, se a gente não falar, no caso a torcida do Flamengo, o assunto, ele vai morrer. Ele vai deixar de ser falado, só que eu tenho certeza que tem acaba aqui, voltando naquela parada de clubismo, muita gente usa essa tragédia como forma de externar o ódio ao Flamengo. E assim, eu acho temeridade de caráter você usar isso numa discussão clubista, mas as pessoas usam, e eu até razoavelmente entendo, só que a torcida do Flamengo é a única parte que relembra essa história. É a única parte que trata as famílias como tem que tratar, que lembra das crianças. Então, vai caber a torcida do Flamengo realmente não deixar isso ser esquecido. Assim. Aí, eu, pessoalmente, me emociono sempre que no minuto 10 a gente canta essa música. E eu acho que qualquer... Por exemplo,
participação de jovens da base do Flamengo no time profissional hoje em dia. Eu lembro dos moleques dos 10. Quando se canta a música dos 10, eu lembro de quem eu tive do meu lado e acabou partindo. Então, assim, acaba sendo uma questão aí bastante emocional para a torcida do Flamengo, e vai ser a torcida do Flamengo que vai ter que lembrar disso, porque se depender da justiça não vai, acaba sempre sendo nós por nós mesmo aí. E agora que acabou esse assunto, a Gabi Marques entrou aqui no chat, ela falou que tinha uma piada pra fazer, mas ela tava segurando porque o assunto era sério. Gabi, tá liberada, pode fazer agora. Pode fazer. O que você pode fazer agora, se você quiser também, é pular pra alguma outra sessão que você queira escutar, porque nós temos o timecode na descrição do episódio, né, os numerozinhos mágicos que te levam pra onde você quiser. Então, de repente, algum assunto que você não tem muito interesse, então a gente vai entrar em spoiler, e hoje entraremos em spoiler de alguns filmes mais pra frente, mas calma, vou avisar tudo direitinho e tal. Então você pode sempre tocar ali nos números pra pular pra outras sessões, mas, Gustavo, vale sempre o aviso. Às vezes, temas inesperados levam a gente por jornadas inesquecíveis. Então, se você pular um tema, pode ser que você perca algo que vai mudar a sua vida. A Gabi falou que agora não lembra mais o que falou. Ah, excelente, Gabi. Lembrando também, você que tá ouvindo esse podcast, dá uma notinha pra gente aí no seu aplicativo. Para agora mesmo, de verdade, para agora, pega o celular pra você não esquecer, dá uma notinha, um joinha, seja o que for aí no sistema que você tá ouvindo, que isso ajuda pra caramba. Inclusive, eu tava vendo no Spotify, a gente tá com uma avaliação pra caramba no Spotify. Achei muito maneiro. Me surpreendeu. E, falando no Spotify, lá você também pode deixar comentários pra gente, né? Porque a gente tá fazendo a gravação do podcast sempre em live, né? Normalmente é sexta, 7 da noite. Hoje tá sendo sábado de manhã. Inclusive, tá sendo bem bom aqui de participação. É verdade. Então, quem sabe a gente não faz uma mudança, mas a gente avisa tudo. Mas, no Spotify, você também pode deixar comentários pra gente, comentários no episódio, que a gente tá sempre respondendo, tá sempre vendo. É sempre muito legal. E o Gustavo já falou algumas vezes que isso, a gente notou que isso tem ajudado muito, assim, desde que o pessoal começou a comentar com mais força, os podcasts estão indo mais longe, estão atingindo mais gente e tal. Então, quem puder comentar, sempre ajuda pra caramba. Então, eu queria mandar aqui o abraço semanal, o nosso Giro do Faustão, pra galera que comentou o último episódio. Mari Linhares, Gabriel Penteado, tu tem que ver o cabelo dele. João Faim, Juliana Gonçalves, Lilian, Coca, só Coca, André Medeiros, Diogo Porto, Denis Silva, Matheus Patucci, que falou no comentário pra eu dar uma outra chance pra Superstore. Não darei, Patucci! Não mexo com série que fode fofo no humor. Sou contra. Isabela Diniz, que está pendente de entrar no grupo, porque ela quer a dica de filmes com o nome dela. Estamos te esperando, Isabela Diniz. Sim, você está sendo cobrada. Gabu, Joana Cardoso, a nossa Jojo, Rafaela Rico, Felipe Soares, Carolina Pinho, dona do império dos produtos Pinho Sol, e Guilherme Aroeira, nosso Guilherme. Que é isso? Me perdi. Tem notícia aí? Mano a mano com o Matheus Peron. O pessoal no chat estava cobrando. Eu deixei um pouco pra frente, porque senão tava ficando muito previsível. Diabo ou tinhoso? Excelente. Tinhoso. Tinhoso ou rabo de seta? Rabo de seta. Rabo de seta ou cabrunco? Rabo de seta, rabo de seta. Rabo de seta ou capeta? Cara, capeta é muito clássico, né? Capeta. Capeta ou sinteco gelado? Sinteco gelado, sensacional. Sinteco gelado ou pai do chão? Sinteco gelado, sinteco gelado. Sinteco gelado ou estrela da manhã? Cara, estrela da manhã é muito irado, porque é um nome foda, mas eu vou de sinteco gelado porque é muito loucura. Sinteco gelado ou sem sombra? Eu não conhecia esse, sem sombra é muito bom. Porra, eu vou de sinteco gelado, mas sem sombra é muito bom. Sinteco gelado ou O negativo? O negativo eu também não conhecia. Cara, eu vou sinteco gelado, mas o negativo é muito bom. Sinteco gelado ou cramulhão? Cara, sinteco gelado. Sinteco gelado ou sete pele? Sete pele é muito bom, mas sinteco gelado. Sinteco gelado ou pé de bode? Sinteco gelado, sinteco gelado. Sinteco gelado ou Mefistófeles? Esse, você inventou agora esse? Não. Sinteco gelado, sinteco gelado. Sinteco gelado ou soberano do Sheol? Cara, tu tá inventando coisa aí, eu vou de sinteco gelado. Não. Eu tô esperando um que vai ganhar. Sinteco gelado ou Lúcifer? Sinteco gelado, sinteco gelado. Sinteco gelado ou amornado? Sinteco gelado. Sinteco gelado ou mochila de criança? Mochila de criança! É o meu favorito. Ganhou a mochila de criança. Eu deixei no final porque eu sabia que ia ganhar. Cara, de onde vem essa porra de mochila de criança, moleque? Obrigado pra galera do grupo da Fatorresmo que ajudou aí com o levantamento. Pô, show. Bom demais, bom demais. Gustavo, o que talvez não seja bom demais é que a Warner Bros. Discovery se botou à venda oficialmente. Já tinha uns rumores, né? Já tinha um tempo, rumores que eles queriam... A gente também tá. É verdade, quem quiser comprar, gente, só qualquer oferta a gente tá aceitando. Cabeça de gado, vamos negociar, o importante é negociar. A Warner Bros., né, falou que está oficialmente aberta para propostas, né, parafraseando aí nossa querida Bruna Surfistinha, ela não vai dar. Ela vai distribuir, né? E, como eu falei, isso já vinha sendo especulado há um tempo pelas próprias ações do David Zaslav, que é o CEO muito doido, né? Da Warner, dependendo da empresa e os próprios conteúdos para tornar tudo mais rentável e tentar aumentar o valor de venda do conglomerado como um todo, né? Momento em tom de ameaça, que nossa editoria favorita, né? Que entre os principais nomes interessados, né, em comprar a Warner Bros. Discovery estão Apple,
Paramount Skydance, né, que é uma empresa só hoje em dia, Netflix e NBC Universal. Já começa esquisito porque tu vê que os próprios nomes dessas empresas que querem comprar outras empresas já são empresas combinadas, tá ligado? É muito doido isso, né? Ah, a livre concorrência, o livre mercado, não sei o que, toma. Pois é, tudo vai se aglutinando, né? Muito doido, né? Segundo rumores, a Paramount Skydance tem sido a empresa mais incisiva, não quer dizer que ela vai comprar necessariamente, mas ela já ofereceu algumas propostas já pra Warner, só que a Warner tá achando tudo meio baixo e tal. E assim, vamos lá, sobre cada um. Eu acho que um dos piores casos seria a Netflix, com todo respeito à Netflix, mas acho que assim, ia ser terrível, porque basicamente a Netflix ela é muito contra lançar coisa em cinema. Então, se a Netflix compra Warner Bros. Discovery, Duna 3 vai passar na Netflix, tá ligado? Só cinemas selecionados e Netflix direto. Então, pessoalmente, pra mim, seria a pior opção. Assim, a pior opção, na real, é qualquer empresa comprar outra. O ideal seria a porra da Warner continuar, né, agindo por conta própria, né, e tal. Mas, isso não é realidade, então, eu acho que a Netflix talvez fosse a pior aqui. A Paramount, eu acho que não seria muito bom também, porque a Paramount é muito confusa nela mesma, assim. Aí, não tô falando da Paramount Brasil, tô falando da Paramount global, assim. Data de lançamento, as coisas, às vezes, que ela escolhe produzir e tal. Ela mesma se sabota, assim, é um bagulho meio impressionante, assim, né. Ela se sabotou com Missão Impossível, sabotou com Dungeons and Dragons, que lançou numa data péssima também, então acho que pra essa questão de janela, ela ainda lança coisa no cinema, então que bom, mas eu acho que nessa questão de ser uma empresa meio bagunçada, assim, não seria muito legal. A NBC Universal, talvez seja mais que não fede nem cheira, porque é uma empresa grande, é uma empresa que faz muito lançamento no cinema, é uma empresa que sabe fazer calendário de lançamentos, especialmente pelo lado da Universal e tal, então eu acho que seria talvez uma das menos piores. E tem a Apple, né, que seria interessante, porque, assim, eu acho que pra Apple seria muito bom porque daria um boost impressionante no catálogo dela, né? Até pra questão de streaming mesmo, né? Ela de cara ia abocanhar, tudo da Warner, tudo da HBO, tudo da DC, tudo de Cartoon Network, tudo de, entendeu? É muita coisa, né? E tudo da Discovery, né? Também, as coisas do Discovery Channel, Discovery Home and Health e tal. Então, acho que pra ela, se ela quiser dar essa bombada, assim, né? No catálogo dela, até pensando no streaming e tal. E a Apple, bem ou mal, assim, nenhuma empresa aqui é santa, né, galera? Mas assim, acho que a Apple, bem ou mal, das empresas aqui até listadas, talvez seja a que vem fazendo conteúdo de melhor qualidade no geral, né? As séries aqui a gente tá sempre elogiando bastante o nível das séries e tal. Com filmes, costuma ser um pouco diferente, então talvez fosse até uma oportunidade dela tentar dar um up aí na parte de filmes, né? Mas aí vamos ver. Nas próximas semanas a gente traz os desdobramentos e tal. E que eu fico só preocupado, eu não durmo com assim, meu Deus. Mas assim, agora que a DC tá acertando, né? Se estruturou, tá acertando tudo e tal. Se tiver uma troca de gestão, pode ser que a nova galera entre, tipo, não, para tudo, muda tudo, tchau, James Gunn, tudo pode acontecer, né? Então o próprio James Gunn estão dizendo que ele já tá falando por aí que, tipo, não sei, não tô mais garantido aqui não, se alguém comprar e tal, tudo pode acontecer, né? Então, vamos ver aí as próximas notícias nas próximas semanas. E aí, Gustavo, eu queria saber aqui qual que é o oposto da editoria em tom de ameaça. Porque essa notícia é exatamente o oposto. Em tom de esperança. Em tom de esperança. A Família Mitchell 2 foi confirmado. A sequência de animação. Tu viu Família Mitchell? Vi, muito bom. Muito maneiro, né? É aquela animação de 2021 da Netflix, né? Que o nome todo era A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Cara, muito bom, né? O primeiro é muito legal. É um filme do Phil Lord e do Chris Miller. Eu acho que eles não dirigem, mas eles produzem, né? Que é a dupla do Aranhaverso, é a dupla do Anjos da Lei, é a dupla daquela série Depois da Festa também, que eu gosto muito. Eles são excelentes, assim, eles são muito bons. Então é um filme que tem todo o DNA deles, todo o ritmo deles. A animação é belíssima também. E foi um filme que fez muito sucesso na Netflix. E então anunciaram, né? A Sony Animation e a Netflix anunciaram o 2. Não tem data ainda pra sair, a produção vai começar no início, né, de 2026, então deve sair ali por 2027, alguma coisa assim. Mas, eu fico muito feliz, assim, tipo, nem tudo precisa ter sequência, mas, foi um filminho tão legal, o universo tão maneirinho e tal, os personagens são ótimos, é muito bacana que a protagonista é uma menina lésbica e tal, isso o filme deixa bem, não super explícito, meu Deus, mas também ele não fica, sabe, tentando esconder isso, tal, maneirinho por questão de representatividade também, e é engraçadíssimo o filme, então quem não viu, gente, pega na Netflix, A Família Mitchell, só procurar aí que vocês acham que é bom demais o filme, tá? E aí, pra gente continuar aqui nossa editoria semanal de guerreiras do K-pop, que não pode faltar. Virou quadro fixo já. Pois é, sempre tem coisa, não tem o que fazer. Essa semana foi anunciado que o grupo Huntrix, né, formado pelas cantoras EJ, Audrey Nuna e Heiami, né, que são quem cantam as músicas da animação, né, elas não são as atrizes de voz, são só na parte das músicas, né. Até a gente comentou, né, a gente teve a primeira apresentação juntas dela ao vivo, lá no Jimmy Fallon, umas outras notícias e tal.
foi confirmado que elas vão se apresentar pela primeira vez num show mesmo, ao vivo. Um show, né? Não só num programa de auditório, assim. Vai ser um show de verdade, né? Dia 5 de dezembro, em Los Angeles. Estaremos lá, ao vivo, no show anual da Kiss FM, acho que é uma rádio lá dos Estados Unidos, né? E eu tinha comentado muito isso, né? Especialmente quando teve essa questão delas se apresentarem ao vivo no Jimmy Fallon, eu falei muito isso, cara, isso tá me parecendo muito um grande teste pra ver como elas se saem juntas como grupo, realmente cantando, performando ali e tal, e como é que o próprio público, né, reage a elas como grupo live action mesmo, né, e tal. E acho que como a resposta foi muito positiva, isso aqui é uma grande consequência disso, né? Imagino que elas vão começar a fazer mais shows e tal. Se duvidar, elas até metem um louco e realmente se assumem como, né, o grupo Huntrix e vambora, vamos pra frente, vamos ver no que dá. E aí eu pergunto, não pra você, Gustavo, que acho que você não é tão fã, mas você, audiência, você iria num show, você que viu Guerreiras do K-Pop, você iria num show das Huntrix? Eu iria fácil. Cara, eu não vou em show de coisa que eu compro e gosto, imagina de coisa que eu não conheço. Eu comprei recentemente o ingresso pro show do Black Alien e fiquei com preguiça de ir e não fui. É mesmo? Mas acabou que eu me dei bem, porque ele atrasou pra caralho o show tava marcado pras 11 e foi começar quase 2 horas da manhã. Show marcado 11 horas, eu tô dormindo, brother. Eu vou num show 11 horas, tá maluco. Pois é. Nossa, tem que ter muita força de vontade mesmo, cara. Falando em show e música, Gustavo, foi confirmado que o musical do Shrek vai estrear em São Paulo em 2026. Caraca. Esse sim, não, unicamente estarei lá. Tomara que alguém me convide, mas se não convidar, estarei lá com ingressos comprados, porque pode ser o melhor dia da minha vida ou o pior dia da minha vida. Vamos ter que descobrir. Porque é um musical criado em 2008. Na cabeça, shampoo, lave bem o seu pé. Duloc é especial. Muito bom. Então, cara, o musical ele foi criado em 2008, saiu na Broadway, né, em 2008, então já rodou o mundo, né, várias montagens e tal. Vai ser no Teatro Renault, aqui em São Paulo, dia 15 de abril de 2026, né, vai começar a temporada dele. E o ator e cantor Thiago Abravanel, o filho do homem, não, sobrinho, ou neto, não lembro. Neto, acho que é Neto. Neto, né? Neto do Silvio Santos, né? O do Big Brother, né? Ele vai interpretar o Shrek, né? O papel que já foi do nosso grande Bussunda. Ele vai ser o próprio Shrek. E assim, na Netflix tem um musical do Shrek, tipo, gravado na Broadway e tal. Eu lembro que uma vez a gente viu Comendo Alface, né? A gente viu o começo. Eu achei extremamente assustador. É muito esquisito, cara. Então, assim, tô muito curioso pra ver isso ao vivo, mas com um pouco de medo também, pra ser sincero, né? E aí, trazendo aqui uma editoria rápida, Gustavo, de insanidade da semana, foi revelado coisas meio bombásticas sobre Star Wars, né? O estado de Star Wars aí no momento. Cara, impressionante. Tu viu isso? Vi. Bem impressionante, assim, o nível de completamente perdido que eles ficaram com essa trilogia aí. Exatamente, porque essa semana foi noticiado que David Fincher, diretor de Seven, Quarto do Pânico, De Pernas pro Ar 2, A Rede Social, Garota Exemplar, Clube da Luta, vários clássicos, né? Ele quis, no passado, infelizmente, dirigir um filme de Star Wars, mas a Lucasfilm o rejeitou, o snowball, cuspiu na boca dele e ele não gosta desse tipo de coisa. Porque ele ofereceu uma ideia de filme, né, pro estúdio e tal, chegou com o famoso pitch, né, famosa proposta, mas ele exigiu que ele tivesse o corte final, né, controle do filme, como muitos diretores grandes pedem, que eu acho engraçado como é que os estúdios tratam isso como assim, não, que absurdo, ele pediu o corte final, tipo, amigo, é o David Fincher. Tipo assim, você acha que você entende mais do que ele? Você tá sobre o próprio filme dele? Você tá de sacanagem? Mas enfim. E aí ele pediu o corte final e a Lucasfilm acabou negando, rejeitou a ideia e tal. Cara, como é que pode, né? Loucura. E aí, piora. Por quê? Além dessa questão do David Fincher, né? Descobriram que outra galera, outra dupla no caso, também tentou levar um projeto pra Lucasfilm, pra Disney, né? Que é o Adam Driver, e que faz o Kylo Ren, né, nos novos filmes, o Ben Solo / Kylo Ren, né, o vilão dos novos filmes, e o Steven Soderbergh, que é o diretor de 11 Homens no Segredo. Só isso, né? Só o diretorzinho aí desses filmes de merda. Estou sendo muito irônico, tá? São fantásticos. O próprio Adam Driver, né, revelou em entrevista essa semana que ele e o Soderbergh estavam super animados, eles estavam com o roteiro pronto, tudo pronto já, inclusive acho que até a roteirista tinha sido paga mesmo pra fazer o roteiro. O filme chegou, inclusive, a entrar em pré-produção na Lucasfilm, porque nesse caso a Lucasfilm gostou da ideia, eles adoraram, né? Seria um filme chamado A Caçada por Ben Solo, focado, né, no personagem do Kylo Ren, que no filme, obviamente, teria, assim, galera, spoilers de um filme péssimo de 2019. Ele morre no final do filme. Terrível, depois de um beijo horroroso, que foi muito engraçado, né? Porque antes dele morrer, ele e a Race dão um beijo. O cinema inteiro, sem sacanagem, o cinema inteiro reagiu, tipo... tipo, muito aleatório, né? E aí, ele teria que voltar à vida, seria um filme focado nele. Imagina um filme de meio que uma redenção, né? Dele e tal.
E aí o que acontece? A Lucasfilm curtiu a ideia, como eu falei, o filme chegou a entrar realmente em pré-produção na Lucasfilm, só que aí quando a Lucasfilm e o Adam Driver e o Steven Soderbergh levaram o filme pra Disney, né, que bem é a dona, né, de Star Wars, né, dona da Lucasfilm, a Disney falou que, gente, até gostei da ideia, mas, eu não entendi como é que o Ben Solo pode voltar à vida, então, não, negado. Sendo que assim, você tá numa franquia que todo mundo volta à vida o tempo todo. O Darth Maul foi cortado ao meio. Exatamente, o Darth Maul foi cortado ao meio e voltou. O Palpatine, brother, o Palpatine voltou como você falou, o do Palpatine é literalmente sem explicação, porque no filme é só literalmente o Oscar Isaac falando, de alguma forma o Palpatine voltou. E ponto, a explicação do filme é essa, tá ligado? Então, os caras vetarem essa ideia porque, eu não entendo como é que o Ben Solo pode voltar. Porra, amigo, você tá numa franquia que todo mundo volta, né? Pelo amor de Deus. E aí tá todo mundo puto, né, com essa informação, especialmente essa, né, do Adam Driver e do Soderbergh. O Adam Driver, inclusive, disse que era um dos roteiros mais legais que ele já tinha lido, que ele tava super empolgado pra fazer. E o Soderbergh disse, abre aspas, gostei muito de fazer o filme na minha cabeça, só lamento que os fãs não possam assisti-lo. E ao mesmo tempo, cara, que merda. A Lucasfilm ao mesmo tempo diz não pra esses projetos, mas diz sim pra porra do Sean Levy, assim, que tipo, não tem nada, não... Meu Deus, ele não é o Hitler do cinema. Mas, porra, é o Sean Levy, sabe? É o cara do Free Guy, é o cara do... Sei lá, esse filme de comédia meio qualquer coisa, sabe? Ele pode fazer a porra do filme de Star Wars, mas o David Fincher e o Soderbergh... Não, aí a gente não quer, né? Loucura total. É loucura, mas assim, é uma prova de como eles são perdidos, assim. São as escolhas que levam essas grandes franquias são escolhas financeiras e não escolhas artísticas. E isso você atrapalha o processo inteiro e você acaba perdendo uma porrada de coisa, o que só é decepcionante. Pra quem é fã, que nem a gente, é só decepção. E pra eles... acaba provando como acaba perdendo dinheiro, né? Porque se você faz esses filmes, iam dar muito mais dinheiro do que se eles tivessem seguido a ideia que eles seguiram, que foi uma ideia de merda. Não, loucura. Eu quero fazer um vídeo longo sobre isso, sobre Star Wars, porque é uma insanidade, cara, a gestão desses caras, né? O Pedro Coca comentou aqui no chat da live, série animada tipo o Arif da Marvel seria muito massa pra Star Wars. Cara, eu concordo 100%. Pra quem tá ligado, o Arif da Marvel meio que são umas histórias alternativas, assim, né? E se... Porra, sei lá, o Capitão América tivesse sido descongelado em Chique Bahia, em vez dos Estados Unidos, sabe? Umas coisas assim, aí mostra um episódio meio uma outra realidade, né? O Lucas Aragonês até comentou que que tem o Star Wars Visions, mas o Star Wars Visions não é um Arif, né? Ele é só, tipo, histórias antológicas, aleatórias do universo Star Wars, né? Acho que o Arif é mais pegar um evento que aconteceu e aí você muda ele, né? E se o Luke tivesse se juntado ao Darth Vader, por exemplo, né? Em vez de ter negado, né? No episódio 6 e tal. Então... seria foda. Os caras estão sentados aí numa ideia milionária, só eles não querem fazer. Falando em fazer, se você chegou até aqui nesse podcast, comenta o que no Spotify, Gustavo? Conta pra gente qual o seu nome preferido pro demônio. Boa, comente o seu eufemismo favorito para o diabo. Ou tinhoso, mochila de criança, teco gelado, sete peles, rabo de seta, chifrudo, enfim, é isso. É isso, seguindo pra nossa editoria de trailers, cara, acabou que essa semana foi bem fraquinha. Essa semana, na real, foi bem fraca de notícia e foi mais fraca ainda de trailer. Então, só trouxe um trailer aqui pra gente comentar, que foi o trailer de Pluribus, ou não sei se é Pluribus, porque, né, é americano e tal, que é a nova série de ficção, drama e comédia do Vince Gilligan, que é o criador de Breaking Bad e Better Call Saul, né, que a galera tá muito animada, porque, né, a galera é muito fã de Breaking Bad. Você gosta de Breaking Bad, Gustavo? Gosto muito. Eu nunca vi, tenho que corrigir isso. Eu vi até a segunda temporada, tenho que um dia retomar. É porque é triste quando você vê um bagulho, tipo, até a segunda temporada e para, porque aí fica, beleza, quero retomar. Mas, puta, mano, se eu começar da segunda temporada, eu não lembro de muita coisa. Mas aí eu vou ter que rever tudo que eu já vi, é meio foda. Então, mas um dia eu vou criar forças. Vai da terceira porque o principal das primeiras você sabe. E aí, se você gostar muito, você assiste depois. Ah, é? Não sabia, não. Dá pra fazer isso? Dá, então, você sabe o que acontece, né, na série. Ele quebra mal. Exato. Então, basicamente, é isso que acontece nas duas primeiras temporadas. Na terceira que engata de vez e aí o bicho pega. Justo. Talvez eu faça isso, então. Pode ser. Eu acho que você não vai perder muito da história Você vai perder alguns detalhes, mas assim, não tem nada muito importante, eu acho. Eu posso ler um resumo, né? Eu posso pegar um resumo das duas primeiras e vida que segue, né? Eu gosto muito de fazer isso na Wikipedia, dá pra fazer muito bem. Mas enfim. Então a galera tá muito animada, né? Porque, Breaking Bad bem ou mal é uma série, né, 10 de 10, todo mundo gosta muito, fez muito sucesso. Então, o próximo projeto do cara tá todo mundo, caraca, o que vai ser, E aí estavam saindo uns teasers bem misteriosos, assim, e finalmente essa semana saiu o trailer completo, tá lá no meu perfil, pra quem não viu, né, tá no @esperonquegoste lá no Instagram. E, cara, muito doido, né, porque na sinopse, a felicidade meio que literalmente dominou o mundo, então todo mundo no mundo é, tipo, extremamente feliz,
menos uma mulher, que por algum motivo, né, ainda não revelado, claro, não é feliz, inclusive ela se torna a pessoa mais infeliz do mundo, só que ela também se torna a única esperança de restaurar o equilíbrio emocional da humanidade. Inclusive tem a cena no trailer que o presidente dos Estados Unidos tá falando com ela, tipo assim, não, a gente vai tentar entender com você o que aconteceu pra você ser desse jeito e tal. Aí ela fica até assim, pra quê? Por que vocês querem fazer isso? Não, pra você poder se juntar a nós e tal. Então, assim, eu achei muito curioso, porque eu não entendi se é uma parada meio ficção, sei lá, é uma... Tem gente especulando isso, né? Que pode ser alguma coisa tipo um hive mind alienígena, né? Assim, uma coisa meio alienígena chegou, meio que pegou a mente de todo mundo e todo mundo, né? Todo mundo é feliz junto. Uma coisa meio Rick and Morty, né? Que eles fizeram naquele episódio e tal, da unidade. Ou pode ser uma parada também mais farmacêutica, porque tem uma cena no trailer que tem umas cápsulas, tem meio que um remédio sendo feito no laboratório e tal. Então pode ser que seja algum tipo de medicamento que a humanidade como um todo meio que ficou viciada e por algum motivo ou essa mulher não quis tomar, ou não funcionou nela e tal. Mas aí, cara, tô muito curioso, tá bem misterioso. E acho que um grande plus, assim, em termos de expectativa é que vai sair pela Apple TV Plus. Que a gente sabe, como a gente até comentou, né? Tem feito muitas séries ótimas, assim, de muita qualidade. Então, o nome da série é Pluribus, estreia dia 7 de novembro na Apple TV. Provavelmente vão ser lançamentos semanais, porque a Apple TV normalmente, né, não lança tudo de uma vez. Uma galera no chat falando que nunca viu Breaking Bad. Vamos fazer um watch party, galera, de Breaking Bad. Vamos geral assistir. Não, a gente podia pensar em fazer um série em série, talvez, né? Série em série de séries antigas. Aí, tipo, você vai vendo e a gente vai vendo junto e vai falando. Pode ser, depois fazer por temporada, né? Pode pensar uma boa. Pode ser uma boa. E o que é muito maneiro também é você entrar na nossa vizinhança do Esperon, nosso projeto de apoio recorrente mensal pra você, poxa, ajudar a gente a partir de R$5 por mês, super baratinho, mais barato do que qualquer streaming hoje em dia. Você apoia a gente a continuar produzindo conteúdo lá no nosso catarse.me/Esperon, tem link aí na descrição, mandei no chat da live aqui pra galera. E além disso, você entra no nosso grupo do WhatsApp exclusivo pra quem apoia a gente no Catarse, é sempre muito divertido, cara, tem uma galera muito legal lá com a gente, estamos fazendo várias amizades, várias dinâmicas, está sendo muito bom. Então, se você quiser participar, entrar lá com a gente, vai ser um prazer te receber. Tem link aí na descrição do podcast, tem link aí no chat da live, fica à vontade, se você puder, vai ser muito legal te receber, beleza? E aí, Gustavo, tem algum... Fala do seu filme aí. Não, você não tem filme. Então, você tem. Antes da gente ir pro nosso quadro de filmes aí, vamos falar um pouquinho de história? Eu fico falando aqui de gregos no topo e tal, e blá blá blá, mas vamos falar um pouquinho de história da Grécia, porque essa semana, dia 28 de outubro, é comemorado o Dia do Não na Grécia. Eu conheci essa data? Não, mas eu recebi o convite do Consulado de São Paulo para a missa de celebração e eu fui pesquisar sobre, e aí resolvi falar aqui porque eu fiz uma pesquisa e falei, vou fazer o que com essa pesquisa? Vou falar pros meus amigos do podcast, esperam que ouça. O Dia do Não é comemorado na data em que o então ditador grego Yannis Metaxas, líder do que ele chamava ali de regime de 4 de agosto, disse não a um ultimato do líder fascista italiano Benito Mussolini. Voltando aqui um pouquinho, esse regime na Grécia fazia parte de uma série de ditaduras ali dos Balcãs que eram resultado de um regime parlamentarista fraco que não tinham condições de reagir aos efeitos da crise de 1929. Era uma ditadura mais parecida com a de Getúlio Vargas aqui no Brasil ou a de Salazar em Portugal do que propriamente a de Hitler ou de Mussolini. Até o Metaxas parece bastante fisicamente com o Getúlio Vargas, é até engraçado. E aí, quando começa a Segunda Guerra Mundial, de forma até bastante semelhante ao Vargas aqui, ele tenta deixar a Grécia de fora das hostilidades, tentando fazer um jogo meio duplo ali, sem acenar muito para um lado nem para o outro, até porque a Grécia tinha muita influência britânica. Só que aí, em 1940... o Mussolini, tentando demonstrar para o Hitler que também podia ser grandinho e obter vitórias militares espetaculares, escolhe a Grécia como um suposto alvo fácil para isso. Nas primeiras horas da manhã de 28 de outubro de 1940, representantes italianos entregaram um ultimato humilhante para a Grécia se render. O Metaxas então falou não, e é por isso que no dia 28 de outubro, até hoje, é comemorado o Dia do Não. A Itália atacou e invadiu a Grécia, mas as forças helênicas conseguiram repelir a invasão fascista. O Metaxas foi morrer 3 meses depois e o sucessor dele acabou aceitando o apoio militar da Grã-Bretanha, que até então não estava sendo muito aceito, o que mergulhou de vez a Grécia na guerra, levou a derrotas militares e a ocupação tripartite por tropas da Alemanha e da Itália e da Bulgária, que é a tradicional inimiga regional do país. Eu descobri isso
nessa pesquisa. Essa ocupação gerou uma grande fome ali no inverno de 41-42, que deixou mais de 100 mil mortos e só iria terminar em outubro de 44 com a retirada das tropas alemãs. Mais pra frente, a Grécia entraria em uma guerra civil entre comunistas e capitalistas, que é a guerra que meu avô participou e que, por ser comunista, depois ele teve que fugir e veio parar no Brasil. Mas isso é história para outro momento. E é engraçado que eu tava fazendo essa pesquisa e minhas tias lembraram que ontem, dia 24, seria aniversário de 100 anos do meu avô, então achei curioso aí que justamente nessa data eu estava pesquisando aí, e aí resolvi por isso falar dessa história da Grécia, que é uma história, esses dias patrióticos que se usam aí para a construção de imaginário nacional. Enfim, fica aí a curiosidade. Isso foi tipo um Wolverine de Origens Gustavo, tá ligado? Muito bom. Origem do Gustavo no Brasil. Botei aqui pra aí a galera da live a imagem do tal, como é que é? Ioannis Metaxas. Ioannis Metaxas. Ele era Isso. baixinho assim, óculos, parecia um pouco o Getúlio. O Pedro Cló comentou aqui, Gustavo no topo, 100%, cara, 100% isso. Eu adorei esse momento histórico. Não entendi porque tu trouxe a sessão de coisas que a gente viu, mas excelente, cara. Maneiro. Não, maneiro. antes da sessão de coisas que a gente viu, eu tava esperando tava esperando uma brecha. Não veio. Aí não veio, eu falei, vou falar agora que filme, quando a gente entrar, a gente vai embora. Então vamos lá, vamos pro giro de coisas que a gente viu essa semana. Eu vi um documentário, cara, chamado A Vizinha Perfeita, que é um documentário da Netflix que tá na boca da garotada essa semana, tá fazendo muito sucesso, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, que é muito doido. É sobre uma vizinhança nos Estados Unidos, não é a nossa, tá? A nossa não tem disso, não. Não é nossa, sim. Só às vezes com o Lucas, né? Mas é uma vizinhança nos Estados Unidos que foi aterrorizada por uma Karen, né? Aquele estereótipo da mulher branca, meio velha, que acha que pode fazer o que quiser. A véia? Uma véia chata pra cacete, né? E aí tava sendo aterrorizado ali por ela, porque ela era uma velha branca e majoritariamente em volta dela ali era uma população ali, pessoas negras, famílias negras vivendo. E era uma velha chata pra cacete, porque ficava implicando com as crianças. Porque as crianças estão brincando na minha casa, na minha propriedade, e sendo que já começava que era mentira, porque ela não era na propriedade dela, era perto, mas ela... Velha chata, a velha de Copacabana, aleatória, chata pra cacete. Então, assim... A princípio, então, seria só um documentário sobre uma velha chata enchendo o saco da vizinhança, porque ela implicava com as crianças, ela xingava as crianças de muitas coisas racistas também, né? Tanto os pais quanto as crianças, né? Era bem agressiva, tentava jogar coisa em cima das pessoas, das crianças, e ficava ligando isso é um ponto importante, ficava ligando pra polícia o tempo todo pra inventar, porque as crianças estão vindo aqui na minha porta, estão vindo aqui pra falar comigo, estão me xingando, e aí dezenas de vezes a polícia teve que ir até lá, então perder tempo, ir atender essa ocorrência, e aí tanto que mostra os policiais chegando já meio tipo assim, que foi agora, sabe? Falando com os pais, tipo assim, a gente sabe como ela é, mas a gente tem que vir aqui e tal, mas fiquem tranquilos e tal, não sei o quê. Então, assim, ela ficava infernizando a vizinhança, ligando pra polícia e tal, e até aí seria só um documentário sobre uma velha velha chata, meio aleatória. Só que essa é uma história real, né? Óbvio, é um documentário. Só que essa história terminou numa puta, numa tragédia, que eu não vou, entre aspas, dar spoiler, né? Mas é uma história real. Tipo, gente, mas é um conteúdo feito em cima disso. Então, é legal você assistir sem saber, mas tem uma grande tragédia no final dessa situação. E o que é maneiro desse documentário é porque no começo eu tava estranhando muito, porque ele é todo, tipo assim, 90% do documentário foi montado com as câmeras dos policiais, né? Aquela body cam dos policiais que estavam reagindo, né, às ocorrências e tal. No começo eu achei isso meio chato, assim, porque, tipo, tá meio, assim, fica meio formulaico, assim, não tem, a estética fica meio prejudicada e tal. Mas deu uns minutinhos e eu super entendi que, isso deixa muito mais imersivo, deixa muito mais real, porque não parece que você tá vendo um documentário, porque normalmente documentário, né, a pessoa senta meio do lado, assim, fora do centro da câmera, aí fica falando pro nada, aí conta a história, aí corta pra a imagem de arquivo, não sei o que, aí volta pra pessoa, aí vai pra outro depoimento. Então, por esse documentário ser todo com as câmeras de segurança, né, dos policiais, ou então câmeras das propriedades e tal, então é muito mais real, porque parece que você não tá vendo um documentário, parece que você tá vendo uma notícia, parece que vai passar uma notícia na TV, tipo assim, isso aqui são as imagens, foi assim que foi. Então é muito legal, muito interessante, e deixa tudo mais revoltante, assim, todo mundo que termina de assistir, eu incluso, termina puto com essa história, porque eu acho que, além de tudo, ela é uma história que evidencia como os Estados Unidos são uma merda. É um lugar, assim, tenebroso, porque é um grande caldeirão de ódio, de racismo, de coisas não resolvidas, de violência, e tem leis insanas que é tipo, pessoas sem noção podem ter armas e podem usar de jeitos absurdos. E meio que a lei é tipo, não, tranquilo, usa assim. Vale a pena assistir, acho que é um documentário legal, um documentário de true crime, então é A Vizinha Perfeita. Eu fiz vídeo sobre ele, quem quiser saber mais pode ver lá no meu perfil, tem um vídeo lá. Eu dou um 4 de 5, achei um documentário bem legal, assim, achei bem maneiro. Antes de você entrar nos seus próximos filmes aí, cara, eu anotei pra falar, mas não consegui pesquisar pra escrever, mas semana que vem eu vou falar
das tretas no Portland Trail Blazers da NBA, porque teve situação de prisão, FBI, a aposta e o caralho. Semana que vem eu vou trazer essa história, porque essa eu quero trazer direitinho. E semana que vem eu quero falar da situação Estados Unidos e Venezuela, porque o bicho tá pegando. A gente tem que olhar com calma isso aí, mas eu vou deixar a situação desenvolver um pouco e aí aproveitar também para pesquisar direito e falar direito dessa situação. Pô, essa situação da NBA levou até um brasileiro, né? Ser o primeiro técnico, né, de uma franquia americana, né? Achei muito maneiro. Exato. O Thiago Splitter. Boa sorte aí pra ele. Abraço pro Thiago Splitter que tá ouvindo o podcast e vendo a live. E aí, outro filme também que eu assisti essa semana foi um filme que eu tava muito curioso pra ver, cara, que é A Própria Carne, que é o filme de terror nacional do Jovem Nerd, né? Do pessoal do Jovem Nerd, dirigido pelo Ian SBF, que é do Porta dos Fundos, fez aquele Entre Abelhas também, que nosso amigo Igor Paulo Poli odeia. Ele falou que é um dos piores filmes que ele já viu na vida. Sacanagem, ele adora. E eu fui na pré-estreia, né? Manda um abraço pro pessoal que me convidou, foi muito legal. Foi a pré-estreia com todo o elenco, com a Azaghal, o Jovem Nerd. Tu soube o que aconteceu com o Jovem Nerd? Teve o bagulho do vidro lá, né? Ele se estourou todo e pelo jeito foi um bagulho muito sério, assim, tipo, bizarro. Caraca. Então ele não pôde participar, mas tava lá o Azaghal, tava o Ian, tava o elenco e tal. E assim, a sinopse, né? Ele se passa ali durante a Guerra do Paraguai, que eu achei um cenário, né, não literalmente, assim, um cenário muito legal, assim, de você colocar um filme, né, um pano de fundo muito interessante que não é muito explorado, né, realmente, nos nossos conteúdos, né, nossas obras aqui brasileiras, eu achei muito legal. Então se passa durante a Guerra do Paraguai, quando ali no auge das batalhas, 3 soldados deserdam ou desertam? Deserdam, né? Acho que é deserdam, Eles vão embora. Ele ficou, não quero mais lutar, não quero mais brincar de adoletar, ler petit polar, e eles vão embora do campo de batalha, e nessa época, imagino que talvez hoje em dia seja... Não, hoje em dia não vai ser tão pesado, mas enfim... E naquela época, se você desertasse, né, da batalha, se alguém te pegasse, se você fosse capturado, você era executado, porque era, né, um crime gravíssimo e tal. E aí tem toda uma questão muito interessante também, porque na Guerra do Paraguai, assim, tem a questão de que a gente eu digo o Brasil, tá? Eu não tava lá, mas a gente massacrou, tipo, 80% da população masculina do Paraguai. Foi bizarro, assim, foi, tipo, bizarro mesmo. Você acabou com o Paraguai, cara. Muito doido. E, além disso, muitos escravos lutaram na Guerra do Paraguai, né? Escravos foram enviados pra meio que integrar o exército brasileiro, né? Que era muito deficitário na época e tal. Então, tem isso, o filme aborda um pouco disso. E aí, os 3 soldados deserdam, saem do campo de batalha. Meio que o plano deles, logo no começo do filme, né? A Ana Lúcia falou que é desertam com T. Olha aí, fica informação. Então, desertam. Então, no começo do filme, o plano deles imediatamente dá errado. Eles encontram a pessoa não aparece. Eles vão meio que andando sem rumo e encontram uma casa, né? Um casarão, assim, meio com um celeiro, uma coisa bem rústica, né? Até porque Guerra do Paraguai foi que época? 1800? Provavelmente. Né? 1800 e tanto. Tem muito tempo, né? Foi antes do fim da escravidão, então deve ser 1800 mesmo, enfim. Entre 1864 e 1870. Ah, pronto. E aí eles encontram essa casa, essa fazenda, né, vamos dizer assim, meio fodida e tal, e lá tem 2 figuras morando, né, um deles interpretado pelo Percy, alguma coisa que eu esqueci o nome, que é um puta do ator, assim, um cara fantástico, o melhor ator do filme. E aí eles começam a desconfiar que tem uma coisa, eles, né, se passam ali como, não, nós somos só pequenos brasileirinhos, no Rio Grande do Sul, né, somos só pequenos brasileirinhos, nos perdemos, né, não fomos assaltados, e o cara, você vê claramente que o cara também não acredita muito nesse papo deles, que ele sabe que tá tendo a guerra, né, rolando e tal, e aí eles começam a desconfiar que tem alguma coisa a mais rolando naquela casa, assim, tem algo esquisito acontecendo naquela casa, né? Então, assim, eu achei um bom resultado para o primeiro filme do pessoal do Jovem Nerd, da produtora deles e tal, e também o primeiro filme de terror do próprio Ian SBF, né? Boa, Pedro, que isso é o Luiz Carlos Percy, é o dublador, ele é o dublador do Joel, pode crer, do The Last of Us, no jogo e na série, verdade, então, é ele, fantástico ator, muito bom. Então, assim, achei que foi um saldo positivo, acho que foi bom resultado, o primeiro projeto de um filme da produtora do Jovem Nerd, né, primeiro terror do Ian SBF, eu achei que a direção, a fotografia e principalmente a mixagem de som me surpreenderam muito positivamente. Eu destaco muito a mixagem porque, não quero pegar aqui no estereótipo, mas normalmente quando eu vejo alguns filmes brasileiros, é meio difícil, cara, entender o que a galera tá falando, assim. Eu tenho bastante esse problema com alguns filmes, então eu fui no cinema um pouco preocupado com isso, assim, será que vai dar pra entender a galera e tal, ainda mais que é um terror, normalmente a galera fala baixo, sussurra e tal, não sei o quê, e cara, dá pra entender de boaça, assim, me surpreendeu muito positivamente. A direção também é maneira, a fotografia tem muita luz natural, tem uma cena, que eles falaram no podcast, tá, então não é spoiler, tem uma cena, acho que até tá no trailer também, que o celeiro pega fogo, fica uma cena belíssima, assim, muito bem fotografada também, e a direção é muito legal, tem momentos muito bons, assim, tem um momento, pra quem eventualmente vê o filme, né, tem um momento que eles estão tendo uma conversa na mesa e a câmera meio que vai, aí volta, e vai e volta, bem cinema, bem legal, assim. Como eu falei, as atuações, no geral, são muito legais, né, o Percy manda bem pra cacete, tem um outro camarada ali que faz o tal do personagem do Gustavo, né, que é o personagem, acho que ele é um ex-escravizado ali na situação, muito bom também. Os outros atores já é meio mais ou menos assim, mas nada que comprometa muito.
Mas, infelizmente, o ponto fraco do filme, com certeza, é o roteiro, assim, ele é bem expositivo, e eu acho que o principal pecado, assim, cara, é que a ideia do filme, não vou entrar em spoiler, tá? Não vou dar spoiler nenhum sobre esse filme, mas eu acho que, assim, a ideia do filme, especialmente da parte de terror, é muito interessante, a ideia que eles tiveram é muito legal, só que, infelizmente, eu acho que o filme, óbvio que não é isso, mas parece às vezes que o filme ele esquece de desenvolver esse mistério, sabe qual é? Uhum. Então ele acaba focando em outras coisas e meio que esse mistério ele volta no final do filme e aí você fica tipo, é mesmo, tinha esse negócio. E aí acontece o que acontece, é legal, mas puta, poderia ter sido muito mais impactante se eles tivessem realmente, tipo, o foco do filme tivesse sido mais esse mistério, essa paranoia. Ih, será que esse velho tá falando a verdade? Será que não tá? O que tem aqui? Que coisa esquisita e tal. Então acho que o filme ele não se aprofundou muito nisso, que é uma pena, porque, de novo, a ideia é muito legal. Ah, e pra quem é cagão ou cagona e vai querer assistir o filme, né, que estreia semana que vem, ele estreia agora dia, o pessoal já botou no chat, né, dia 31 ou 30, acho que é 30, acho que 31 é sexta. Estreia dia 30 de outubro, nos cinemas, só na rede Cinemark, né, e eu vi, aí, parênteses, né, eu vi muita gente reclamando disso, né, isso vai estrear no Cinemark, na minha cidade não tem Cinemark e tal, e aí, sim, que merda, assim, que droga, que não vai dar pra você assistir no cinema, só que eu frequento muito o Reddit do Jovem Nerd, né, e a galera, assim, tinha uma galera, assim, revoltada com eles, assim, não, porra, eles são os escrotos, como é que faz isso aqui? Pô, galera, vocês acham que é uma escolha, assim, voluntária deles, assim, tipo, não, vamos lançar nosso filme só no Cinemark, foda-se. Porra, com certeza rolou algum tipo de acordo. O Cinemark, se eu não me engano, acho que eles até chegaram a financiar a parte do filme e tal. Então, assim, cara, é do jogo. Infelizmente, também. Adoraria que o filme saísse literalmente, né, o circuito comercial completo e tal. Mas é do jogo, galera. Então, assim, só acho meio idiota, com todo respeito. Bem carioca, né? Só acho meio, com todo respeito, vai tomar no seu cu. Mas, assim, com todo respeito, só acho meio idiota você ficar criticando os caras, porque, tipo, gente, eles fizeram cinema independente no Brasil. Tipo, às vezes é difícil mesmo, não tem o que fazer. Estreia semana que vem, dia 30 de outubro. Eu dou um 2.5 de 5, assim. Parece pior do que é, mas, tipo, cara, tem coisas legais. Eu acho que ainda vale, pra quem gosta do gênero. E, pô, pra quem gosta de Jovem Nerd também, eu acho que vale assistir, porque, galera, além de tudo, é filme de terror brasileiro, nacional. Não tem gente que fica falando, ai, porque cinema brasileiro só faz filme de favela e de violência, não sei o quê. Aí sai um filme diferente, então vamos assistir, porra, entendeu? Também vamos ajudar. Não, e acaba que, assim, nesse caso, eu acho que o feito maior é fazer o filme, né? Sim. Você fazer cinema é tão difícil, cinema independente é tão difícil, os caras que... porra, eram blogueiros e tal, fazendo um filme de fato, é uma coisa bastante impressionante, e acho que esse talvez seja um grande mérito. Se eles forem fazer outras produções, certamente eles vão levar os aprendizados dessa e tal, tomara que melhore e que façam mais coisas, porque eles são caras que, entre erros e acertos, pelo menos são caras que fazem produções em que eles se esforçam muito, eles botam muito esmero em tudo que eles fazem. Então eu acho que isso já é um ponto positivo, e se eles forem continuar, tomara que façam outras coisas melhores e aprendam com as questões dessa primeira empreitada aí no cinema. É, eu tava falando com a galera. Se tomara que, de certo modo, o filme encontre um sucesso que permita eles fazerem um outro filme. Aí eu não tô falando assim, uma sequência desse, mas assim, que façam mais projetos, como o Gustavo falou, porque é legal pra todo mundo, cara. É bom pra todo mundo e também a gente que é fã dos caras também. Acho muito legal eles estarem diversificando, e como o Gustavo falou, era uma galera que começou fazendo um podcastzinho em 2006, e os caras estão fazendo um filme, série, audiodrama com o Celton Mello e tal. Então, pô, é muito legal ver esse sucesso. E quem sabe nós estaremos um dia fazendo nossos próprios filmes, Gustavo. Quem sabe. E aí, falando de sucesso, eu vou falar do oposto, que é algo que ninguém tá falando, mas já que ninguém tá falando, de Gen V, a gente vai falar. Saiu nessa semana. Acabou, né? O último episódio da segunda temporada. O último episódio aí da segunda temporada. E o bicho pegou, assim. Mas assim, antes disso, eu queria mandar o meu mais sincero vai tomar no cu pra quantidade de anúncio da Amazon Prime, cara. Vai se fuder, cara. Pelo amor de Deus, viva a pirataria. É muito tá com mais anúncio do que o Disney Plus? Porque o Disney Plus é inacreditável. Cara, eu acho que tá, mano. Eu não tenho visto nada no Disney Plus, assim, dessas séries mais novas, então eu não consigo falar, mas, caraca, cara, tipo assim, é 40 minutos de episódio, 3 pausas pra intervalo, com 3 anúncios cada, 4 anúncios, pelo amor de Deus, cara. Então tá no mesmo nível do Disney Plus, que o Disney Plus também tá assim, é tipo episódio de 40 minutos, 4 pausas pra anúncio, e cara, cada pausa tem 1 minuto e meio, eu já peguei uma que tinha 2 minutos, eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, né? E eu tenho TDAH, cara, eu sou não diagnosticado, mas com certeza tenho, e eu me distraio, eu me perco. Começa o intervalo, eu começo a ver outras coisas e aí me perco. Mas... agora que eu tirei isso da frente, vamos aos acontecimentos. Eu já falei aqui um pouquinho no episódio passado. Essa segunda temporada tem uma formulinha que me pega muito, que é um mistériozinho que vai crescendo ao longo dos episódios, vai aumentando o suspense. E isso eu acho que funciona muito nesse universo de The Boys. Só, Gustavo, rapidão. Só pra quem não sabe o que é Gen V, dá uma explicação rápida aí. Então, é um spin-off de The Boys, que é essa série aí
cínica sobre super-heróis, que fala sobre... Basicamente é o que aconteceria se os super-heróis de fato existissem na nossa realidade. É basicamente isso. É bem legal, a primeira temporada é bem divertida, eu lembro, eu assisti, gostei pra caramba. Inclusive, na época, eu achei melhor do que as temporadas do The Boys que estavam rolando. Tava mais interessante, né? A gente tá perto aí da última temporada de The Boys, do final, o bicho vai pegar em breve, e eu gostei dessa segunda temporada. Eu mantenho minha crítica aqui de que eles revelam um mistério muito cedo, fica muito claro pra gente o que é o mistério da temporada, e deixa um pouco de nervoso daquele sentido assim de, meu Deus, porra, tá muito óbvio, personagens burros, e não é nem aquela questão da audiência ter informações que os personagens não têm. Tá tudo ali e eles não percebem por motivos de, o roteiro tem que seguir. Ele não quer que eles percebam ainda, né? Exatamente, assim, não tem muito motivo pra eles não perceberem a questão. Mas mesmo assim é uma temporada muito divertida, é um spin-off, então o final precisa preparar o terreno para a temporada final de The Boys, e de fato faz isso, mas eu acho que vai acabar não impactando muito, deve ser uma coisa aí que vão falar no primeiro episódio e depois vão esquecer, mas é maneirinho, tem algumas pinceladas dos personagens de The Boys, e eu tô animado, cara, tô animado pra essa última temporada de The Boys, acho que vai ser interessante. Você achou que foi legal, assim, o jeito que a série fez a questão daquele ator que morreu, né? Que é Chance Perdomo, se eu não me engano, que ele fazia o cara meio coisa de metal, né? Que meio um magneto, né, ali. Você acha que eles resolveram bem essa questão dele na temporada? Caraca, teve isso mesmo, eu não lembrava não. Ele era no núcleo principal, né? Cara, eu acho que ficou bom também. Eu acho que parte do mistério da temporada tá envolvido na morte do personagem dele, assim. E assim, o ator morreu, o personagem morre também, né? Não é muito spoiler aqui, mas isso é tratado bem no começo. Eu acho que ficou bem resolvido. Eu não percebi, eu não me incomodei, então acho que foi bem resolvido. Deixa eu te perguntar, tem alguma ação não literal, tem algum momento com fantoches nessa temporada também? Tem, bem menos, mas tem. Era a parte mais legal da primeira. Não, tranquilo. Eu vou assistir. Então, qual nota você dá pra essa temporada? Cara, eu dou botando no contexto aqui de série de herói e tal, 3,5 de 5, Não chega a 4 de 5 não, mas é divertido. Pra quem gosta desse universo de The Boys, vale a pena porque é mais tempo nesse universo aí, suprindo um pouco a falta de The Boys que já faz tempo aí e aumentando a expectativa pra temporada final. Mas só, desculpa, acho que tu comentou, mas o meu também TDAH não diagnosticado atacou aqui. Tem muita conexão com o The Boys normal? Tipo, aparece muita gente no The Boys, o plot, muito plot do The Boys? Cara, aparece... Quer o spoiler de quem aparece? Vamos entrar em spoiler rapidinho de quem aparece no Gen V, tá? Na segunda temporada do Gen V. Quem não quiser, você está lavando a louça, corre! É o momento de correr. Mas o Gustavo só vai falar quem aparece. Não é nada, acho que não vai ser nada absurdo, não. Nada da história. Tá, então 3, 2, 1, spoiler de The Boys. Não, Gen V, segunda temporada. A Starlight aparece no começo e no final, e no final, na última cena, aparece o A-Train. Só isso. Tá. Não tem o Homelander? Não, não tem Homelander, e a Sage aparece. A Sage aparece bastante. Quem é Sage mesmo? É aquela que é a mais inteligente do mundo, caralho. Tô ligado. Maneiro. Ela aparece e ela é importante pra história. Beleza, acabou o spoiler, galera. O Jojo é pro correr dirigindo? Você já tá veloz e furioso. Tu sabia que o Anthony Starr, que faz o Homelander, ele fez, se eu não me engano, foi hoje mesmo. Acho que é hoje ou ontem, mas acho que foi hoje. Ele fez 50 anos de idade. 50? Caraca! O cara tá bem demais, brother. Que isso, 50 é impressionante. Ele deve ser o Homelander na vida real mesmo, porque o cara não... É verdade. Assustador. É verdade. Mas enfim. Gustavo, o que foi assustador pra mim foi a minha reação ao Agente Secreto, porque eu vou entrar aqui nos filmes que eu vi na Mostra São Paulo, né, que tá aí na última semana, caminhando pra última semana, que eu vi o Agente Secreto, né, o filme do Cléber Mendonça Filho com Wagner Moura, que tá super no hype e tal. Na sinopse, né, o Wagner Moura é muito engraçado, porque a gente até comentou isso quando a gente trouxe o trailer, né, a sinopse do filme, até os trailers mesmo, eles são bem misteriosos, assim, eu não tava nem entendendo direito sobre o que era o filme e tal, então talvez uma sinopse sem spoiler, mas com um pouquinho mais, assim. O Wagner Moura, ele é um cara que ele trabalhava... Puta, mano, acho que até isso é spoiler. O Wagner Moura meio que fugiu pra Recife. Eu acho que ele é de Recife, no filme, se eu não me engano, mas ele tava em outro lugar trabalhando, coisas aconteceram, ele meio que teve que fugir pra Recife pra tentar encontrar com o filho dele e lidar
talvez com um tipo de perseguição ali que ele tá sofrendo, né? O filme se passa durante a ditadura militar, e eu entendi o que o Kleber Mendonça falou na época que ele tava começando a divulgar o filme, né? Que ele falou assim, é um filme que ele se passa na ditadura, mas ele não é um filme sobre a ditadura. Tipo, a ditadura acaba sendo um pano de fundo, né? Então não é como, por exemplo, o Ainda Estou Aqui, que é um filme sobre a ditadura, né? Os eventos principais têm a ver com a ditadura, né? Então, vendo o filme, eu entendi isso que ele quis dizer e tal, e zero problema. Só realmente eu não tava entendendo quando ele falou, agora eu entendi, né? Faz todo sentido. E... puta, cara, eu acho que esse é um... não, pelo que você comentou aqui de não dar spoilers do Agente Secreto. Não, esse eu vou dar zero spoiler, eu acho, tá? Isso na pior, se eu der, eu vou avisar, mas acho que não vai rolar, não. E, cara, eu acho que esse pra mim foi um dos grandes exemplos desse ano de a expectativa ser a mãe da decepção. Porque eu, infelizmente... Eu vi o filme e eu não consegui entender o hype. Eu não entendi o hype pro filme, não entendi o hype até pra atuação do Wagner Moura, que, de novo, o filme não é ruim, o Wagner Moura não atua mal, pelo amor de Deus, né? O Wagner Moura. Mas do nível que o pessoal tava assim, caralho, é o melhor filme do ano. E não só aqui no Brasil, galera no mundo todo tava nessa vibe, né? De que o filme foi em festivais, ganhou, se eu não me engano, o melhor filme em Cannes, ou foi o melhor diretor, agora não lembro, mas ganhou o melhor ator pro Wagner Moura em Cannes e tal. Então, a galera tava tirando as calças pela cabeça com esse filme, assim. Especialmente também com a atuação dele, né? Falando que, porra, é uma atuação com vocês assim de cara ao Oscar e tal. E, cara, eu não vi nada demais, assim, pra ser sincero, sabe? O Kleber Mendonça, acho que ele faz várias escolhas que... eu acho que o filme ele não tem erro nenhum, não tem furo de roteiro, não tem esse papo de, furo de roteiro, coisa sem sentido e tal. Eu acho que tem várias escolhas que ele tomou, que foram escolhas conscientes, mas que pra mim eu não curti muito, assim, sabe? Eu acho que o filme, ele demora um pouco pra engatar. Não, Bianca, vamos com calma. A Bianca comentou que o Agente Secreto é o novo Donnie Darko. Calma, Bianca, pelo amor de Deus. Mas eu acho que assim, o filme ele demora pra engatar, o início dele é interessante, mas ele demora bastante pra engatar, ele é um pouquinho lento, e ele tem um negócio que aí é 100% pessoal que eu não sou tão fã. A história já começa com tudo acontecendo. Então assim, você entra no filme e parece que você já entrou, de novo, isso não é crítica, mas parece que você já entrou com um bonde andando, e eu não gosto muito desse senso, tipo assim, mas eu não tô entendendo o que tá acontecendo, sabe? Mas o filme, ele vai... talvez ali mais pra metade, ele vai explicando, né, o que tá acontecendo, tal qual uma cebola, ou um ogro, né, eu acho que é um filme que ele tem várias camadas, e o filme vai descascando com calma essa cebola, essas camadas e tal, pra revelar, aí sim, qual é a história do Wagner Moura, por que ele tá no Recife, o que tá acontecendo com ele e tal, e é muito legal, quando você começa a entender realmente o que tá acontecendo, é muito maneiro, tem muitas críticas, eu acho que não... talvez a ditadura diretamente, mas ao período da ditadura, especialmente a galera que é entreguista, golpista, que é contra o desenvolvimento de coisas, né, pra não dar spoiler, no Brasil e tal. Então tem muita crítica a isso, que eu achei muito legal, assim, é um filme bem patriota, assim, bem nacionalista, assim, bem maneiro. Então, quando ele começa a engatar, é muito foda, porque mais ali pro final, que eu não sabia que ia ser o final, isso vai entrar num ponto aqui que eu vou comentar, ele dá uma engatada, cara, e ele vai meio que pra uma vibe de thriller político, de paranoia, de suspense, sabe? Uma coisa muito maneira, assim. Só que aí parece assim, quando o filme finalmente engata, ele meio que acaba do nada. Ele meio que assim, acabou. Eu achei bem anticlimático e eu entendo que foi uma decisão pensada, uma decisão consciente do Kleber, assim, de realmente subverter a expectativa, vamos dizer assim, da conclusão da história, né, do protagonista ali. Mas é feito de um jeito que, pra mim, assim, foi muito broxante, de verdade. Assim, quando eu vi que foi resolvido do jeito que foi, eu fiquei assim, a meu pensamento foi assim, não acredito que ele vai resolver desse jeito, né? Então, de novo, não é um erro, não é um furo, nada do tipo. O cara quis fazer desse jeito, não me apeteceu, mas quem sou eu, né? Então, e o final também, o filme ele tem uns momentos que ele vai um pouco pro passado e pro presente, né? E aí o final, ele meio que, a fotografia tava mó legal, uma fotografia bem, assim, bem interessante sobre Recife, né? Mostrando, tipo, como é que era um lugar vibrante, um lugar multicultural e tal. A direção tava bem intencional ali nos momentos e tal. E eu acho que no final, especialmente, literalmente no final do filme, troca por uma parada mais... cara, assim, visualmente parece um final de novela, assim, pra ser sincero, sabe? Assim, é bem pobrinho, assim, em termos de fotografia, em termos de direção, até em termos de atuação também é um pouco pobre, assim. E aí eu até tava conversando com o nosso querido amigo, o Iago Palópoli, né? O nosso amigo Igor Palópoli. Ele acha até que isso é intencional também, que é meio que pra retratar, tipo, olha como no passado, pelo menos assim, né, na visão do Kleber, né? As coisas eram, digamos assim, mais quentes, mais pessoais e tal, mais animadas e tal, e hoje tá tudo meio formulaico, tá tudo meio pasteurizado e tal. E beleza, eu entendo, mas ao mesmo tempo ficou feio pra caralho, assim, o final, sabe? Não achei muito legal. Então, e também foi uma opinião que outras pessoas que viram comigo lá na mostra estavam tendo, né? Eu conversei com a Mikan, também, nossa amiga Mikan, abraço pra Mikan com 3 N's aí, também ela sentiu um pouco disso, assim, no final, assim, um pouco dessa decepção e tal.
Então, pô, cara, é uma pena, assim, eu não acho que é um filme ruim. O Peruquis perguntou assim, até, você acha que vai pro Oscar? Então, se eu fosse votante do Oscar, eu não votaria, assim. Minto, eu votaria porque foda-se. Até quando saiu, assim, galera, momento polêmico, tá? Quando você vai na Mostra de São Paulo, eles dão um papelzinho que é pra você votar no final, você vota... Você dá uma nota pro filme, né? Porque os filmes entre si, na própria mostra, eles meio que concorrem entre si. Eu imagino que no final tenha prêmios, né? O favorito do público, favorito do gênero tal, prêmio do júri, esse tipo de coisa, né? E aí no final eles dão uns papeizinhos, né? Você pode votar pelo aplicativo também. Eles dão uns papeizinhos que no final você vota e dá pra eles ali. Eu dou pro filme, né? Na verdade, um 3 de 5. De novo, não é um filme ruim, mas eu acho que a expectativa, por esses pontos que eu comentei, um pouco também a expectativa acho que me pegou um pouco, né? Mas na notinha lá da mostra, eu dei 5, brother. Foda-se, Brasil, Brasil no topo. Caguei, Brasil no topo. Então, assim, aí por isso eu tava comentando, né? Se eu fosse votante do Oscar, não, na real eu botaria esse filme e foda-se, caguei. Aqui não tem isenção, não. Mas, assim, eu acho que não é um filme... Eu não colocaria no Oscar. Não, minto. Tem um próximo filme e o último filme que eu vou falar aqui, por exemplo, pra mim... Ele estará no Oscar e ele dá um banho no Agente Secreto. Com todo respeito à galera, ele dá um banho assim no Agente Secreto. Com todo respeito. Então, mas eu acho que ele vai porque ele foi muito bem nos festivais. Pô, foi bem em Cannes, foi bem em outros festivais. O Kleber, acho que ontem mesmo, ele tava ganhando mais um prêmio lá em Nova York, eu acho, né? De diretor. Então, eu acho que isso conta muito. O filme tá muito em evidência, tá sendo muito bem falado lá fora. A distribuidora, se não me engano, é a Neon, lá nos Estados Unidos, né? Ela tá botando grana no marketing, ela vai botar grana pra fazer campanha e tal. Então, eu imagino que melhor filme estrangeiro, eu acho que... Fonte, viu a mim um sonho. Eu acho que é quase certeza de estar. Acredito que tem chance de estar como melhor filme, mas eu acho que pra mim, melhor filme é uma puta de uma forçação, com todo respeito. Mas pode ser que tenha chance. O Wagner Moura também tá sendo muito cotado, assim. Tem casa de aposta que lida com esse bagulho, às vezes, de Oscar, né? Porque aposta é um inferno, né? Os caras fazem aposta de tudo, né? Então, tem casas de aposta que estão colocando o Wagner Moura como super cotado pra estar lá também. E tá começando a ter um papo também sobre uma outra atriz que, porra, cara, eu não separei o nome dela aqui, peço desculpas. É uma que faz a senhorinha no filme. É uma senhorinha muito arretada lá do filme. E também ela tá começando a surgir um burburinho também de repente ela tentar pegar uma atriz coadjuvante aí e tal. Então, mas é isso. Então, o Agente Secreto, vejam o filme, galera. Tirem suas próprias conclusões, porque no geral, eu acho que a galera tá gostando, então pode ser só eu que não gostei. Então, o Agente Secreto estreia dia 6 de novembro nos cinemas. Acho que é sem ser semana que vem. Sem ser nessa semana agora que você tá ouvindo o podcast, na outra quinta-feira. E aí, Gustavo, pra continuar aqui, nos últimos 2 filmes que eu vi na mostra, eu vi um filme que eu tava muito curioso pra assistir, que é o Bugônia, que é o novo filme do Yorgos Lanthimos. Gregos no Topo. Gregos no Topo, que é o diretor de A Favorita, O Lagosta, Pobres Criaturas, com a Emma Stone e o Jesse Plemons. Cara, o Jesse Plemons, ele é muito foda, né, cara? É um ele cara é muito assim... bom, né? Ele é muito bom. Em tudo que ele faz, ele é muito bom. É impressionante, né? E na sinopse, a gente trouxe aqui há umas semanas, né, porque a gente falou sobre o trailer, né? São meio que 2 caipiras dos Estados Unidos, assim, 2 caras bem simples, né, de cabeça, assim, que eles cismam que a CEO de uma grande empresa, eu acho que é uma empresa farmacêutica, se eu não me lembro bem, eles cismam que uma CEO de uma grande empresa, que é a Emma Stone, eles cismam porque sim, que ela é uma alienígena. Ela é uma alienígena que tá na Terra pra dominar a humanidade, através dela, da empresa dela e tal, não sei o quê. Então, eles tomam uma decisão completamente lógica de simplesmente sequestrar a Emma Stone e meio que fazer ela revelar que ela é uma alienígena e tal, e coisas acontecem. Esse filme dá pra falar bem pouco, porque eu acho que quanto menos você souber, melhor, porque ele é muito surpreendente, assim. Por exemplo, eu vi esse filme também com o Igor, né? O Igor não gostou tanto, e eu entendo porque ele não gostou tanto, porque, realmente, o filme, ele vai construindo durante ali umas 2 horas e tal, ele vai construindo uma crítica muito legal. Que eu não vou falar direito ao que é, mas ele vai construindo uma crítica muito legal que chega no final e ele desfaz essa crítica. Mas é o que parece ser. É a crítica ao que parece ser pelo que a gente sabe. É uma crítica ao capitalismo. Tá. Assim, no geral, uma crítica ao capitalismo e tal, então ele vai construindo essa crítica muito bem. E aí chega no final, obviamente, não vou falar o que acontece. Assim, esse tipo de filme é engraçado, porque só tem 2 opções. Ou ela é uma alienígena, ou ela não é, tá ligado? Não tem o que fazer. Óbvio, eu não vou falar o que é, o que não é. Mas assim, chega no final e o filme ele desfaz um pouco dessa crítica em prol de por um caminho que ele, sem spoilers, que ele quer seguir. Então assim, eu entendo que isso acontece, só que eu achei isso tão legal, sabe? O que acontece no final tão legal que eu falei assim... Tudo bem, eu entendo que ele desfez a crítica maneira que ele tava fazendo, entendo que talvez ele passe uma mensagem meio esquisita, mas aí, de novo, o filme não tem obrigação também nenhuma de passar mensagens legais ou bacanas, né? Mas eu gostei muito do final, então eu gostei muito do que acontece e tal. Então, pra mim, eu dou um sólido 4 de 5. Eu gostei muito do filme, me diverti muito. A Thames não gostou muito, o Igor também não gostou muito. A Gabi Marques adorou também. Então, acho que é um filme que ele vai dividir bastante opiniões. Talvez seja uma vibe meio Pobres Criaturas, assim, que muita gente viu e odiou, muita gente viu e gostou e tal. Então, assista no cinema, acho que vai ser muito legal. Bugônia estreia 27
de novembro nos cinemas. Não, tá longe ainda. Tá. E adiaram. Ia ser no começo de novembro, jogaram pro final, mas pelo menos agora eu acho que sai. E aí, Gustavo, vou fazer um bagulho diferente aqui. Antes de ir pro último filme, pra gente acabar com o programa, vou lembrar você que tá ouvindo o podcast de classificar no seu aplicativo, dá uma notinha aí pra gente, isso ajuda pra caramba. Lembra de você entrar na nossa vizinhança do Esperon, tem link aí na descrição do episódio. Mandei o link aí no chat da live também. Pô, vai ser um prazer te receber na nossa vizinhança a partir de R$5 por mês. Você apoia o nosso projeto, apoia a gente a continuar produzindo conteúdo. E você entra no grupo do WhatsApp pra conversar diretamente comigo e com o Gustavo, beleza? E aí, Gustavo, pra gente fechar então, aí sim, vamos falar de cinema? Vamos falar de cinema, Gustavo. Porque eu vi um dos que eu tava mais curioso pra Mostra São Paulo, talvez até o mais curioso que eu tava, que é o filme No Other Choice, em tradução livre, Sem Outra Escolha, que é o filme coreano do Park Chan-wook, que é o diretor de Old Boy e a criada, né, do Old Boy coreano, claro, né, bom demais, estrelado pelo Lee Byung-hun, que ele é o frontman, né, pra quem não tá ligado de nome, ele é o frontman, ele é o vilão do Round 6, né, o cara que organiza ali os jogos e tal. Cara, muito interessante a sinopse, a gente também trouxe aqui nas últimas semanas, né, quando a gente falou do trailer, que o protagonista, ele tá numa empresa, se eu não me engano, há 27 anos, se eu não me engano, tipo, a vida, porra, é uma vida, né, o cara tava na vida na empresa, tinha uma condição muito legal, né, tem uma família com a mulher e 2 filhos, a mulher faz aula de tênis, a filha toca violoncelo, a casa deles é super legal, ele conseguiu comprar a casa da infância dele e tal, realizou o sonho de morar na casa da infância dele e tal, quando, depois de 27 anos, ele é subitamente, do dia pra noite, ele é demitido da empresa dele e ele começa a encontrar muita dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. Ele faz várias entrevistas, várias entrevistas, não consegue, tem muita concorrência, tem muita gente lá procurando emprego, né? Porque a fábrica fechou, muita gente foi demitida e tal. Então, ele começa a ficar desesperado, porque o estilo de vida que a família dele leva já eles não conseguem mais manter esse estilo de vida. Então, a mulher corta aula de tênis, a filha não pode mais ter aula de violoncelo, eles têm que dar os cachorros pros pais deles, pra eles cuidarem, porque eles não conseguem mais comprar comida, manter os cachorros e tal. Ele vai ficando desesperado, vai ficando puto, vai ficando desesperado, vai ficando puto, e ele decide tomar uma decisão drástica, que é, já que eu estou tendo dificuldades no mercado de trabalho, eu vou reduzir a minha concorrência. E aí ele decide começar a mandar os concorrentes irem jogar no Vasco, ou seja, morrer. Ele começa a pensar, a arquitetar ali de assassinar os concorrentes das vagas dele, né? E é muito legal porque quando eu vi essa sinopse, eu fiquei assim, pô, ele vai ter que assassinar gente pra caralho, né? Porque, né? Só que é interessante. Aí, galera, não vai estragar a sua experiência. É um levíssimo spoiler, só que porque é muito legal isso. Ele meio que faz uma seleção de quem que estaria acima dele. Pessoas que têm mais skills do que ele e tal. E ele meio que reduz para umas 5 pessoas, umas 3, 4 pessoas. Então ele fala assim, então beleza. Essas pessoas é que estão acima de mim. Então são elas que eu preciso eliminar, né? Não é todo mundo aleatoriamente e tal. Porque ele é um cara, ele fez faculdade, ele fez curso, ele fez, né, especialização e tal. E então ele vai na galera que é mais especialista, né? Mais especializada do que ele, né? E cara, muito maneiro. Eu acho que assim, a única coisa ruim desse filme é que ele é tão bom. Toda a cena, e aí eu digo, Gustavo, e audiência, toda a cena, literalmente, todo take, toda a cena é tão bem dirigida de forma tão intencional, sabe? A direção nunca é preguiçosa. Tem que mostrar o cara estacionando o carro. Tem uma câmera fazendo traveling, tem uma câmera num guindaste, o cara vai tomar uma cerveja. Tem essa cena no trailer, né, até. O cara toma uma cerveja, ele bota a câmera no fundo do copo pra ele levantar a câmera junto. Tem umas cenas do caralho de transição e sobreposição que são, assim, inacreditáveis. Então, tem umas cenas... cara, direção sem preguiça é muito foda, porque tem umas cenas, por exemplo, que 2 personagens estão conversando por FaceTime. Cada um tá em um lugar diferente. Cara, tem uma hora que a câmera meio que afasta... o diretor coloca os 2 no mesmo ambiente, como se cada um eles estivessem no mesmo lugar, só que eles obviamente não estão, sabe qual é? Tem uma hora que eles estão olhando umas informações num tablet, e aí fica o reflexo perfeito do cara, ele passa pra outra pessoa, a câmera acompanha, então é tudo muito foda. O humor sombrio, pra não usar um termo que está corretamente cancelado, mas eu confesso que eu não sei como trocar, mas digamos assim, o humor sombrio do filme, ele funciona super bem, um filme super engraçado, só que ao mesmo tempo às vezes ele é engraçado com coisas meio pesadas e tal. A crítica ao capitalismo tardio, né, especialmente também como é que você vence num sistema tão escroto como o capitalismo, né? O que você tem que fazer, o que você tem que estar disposto a fazer no capitalismo, né? É super certeiro, né? Então, assim, é tudo tão bom que a única coisa ruim é que ele faz todos os outros filmes que eu vi esse ano parecerem menos filmes, tá ligado? Tanto que eu tava vendo o Agente Secreto, tem uma cena do Agente Secreto que rola isso, né? Até que eu comentei, né? Eu tenho no passado e no futuro. Eu fiquei assim, cara, eu tava vendo a cena do Agente Secreto, eu pensei assim, se fosse o maluco do No Other Choice, ia aparecer a garota que tá ouvindo a conversa sentada nessa cadeira junto, mesmo que ela não estivesse lá. Tipo, por que não? Então, óbvio, é um jeito doente de enxergar filmes, mas... Então, assim, brincadeiras à parte, eu dou, cara, um 4.5 de 5, pensando seriamente em mudar pra 10 de 10, porque, tranquilamente... A sua descrição é de 10 de 10.
Não, eu vou mudar aqui em tempo real. Vou mudar para um 10 de 10, assim, cara, um dos melhores filmes do ano, assim, tranquilamente, vai pro Oscar, com certeza. Pra nível de comparação, que até me perguntaram isso depois no Instagram, em relação a Parasita, eu acho o Parasita ainda melhor. Eu acho que o Parasita, cara, pra mim, Parasita é um dos melhores filmes de todos os tempos. Assim, ele é fantástico, assim, ele é muito redondinho, muito perfeito. Eu acho que o No Other Choice tá um pouquinho abaixo, assim, mas ainda assim, eu acho que tem tudo pra ir. Pô, melhor filme estrangeiro vai com toda certeza e periga ganhar. Ele só tá com um pouco menos de hype do que o próprio Agente Secreto, mas poderia ganhar. E dá tranquilamente pra ele ir como o melhor filme, cara. Tranquilamente, assim, melhor diretor dá pra ir também, porque é muito bom, cara, muito bom de verdade. E o que é muito bom também, Gustavo, é você falar a sua rede social pra galera te seguir. Geangeléas. G-A-N-G-E-L-E-A-S. Isso, eu sou o @Esperon que gosta, então acabou o programa, acabou do nada, que nem o Agente Secreto, então a gente se vê semana que vem no próximo Esperon que ouçam, no programa número 29. Valeu, até semana que vem, um abraço, um beijo, um queijo no seu coração.